Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao WiseWork, o seu canal de gestão de pessoas, trabalho e longevidade. Eu sou a Daniela Aguiar e esse é o último de uma série de 5 vídeos iniciais que apresentam os erros mais comuns que as organizações cometem quando tomam decisão de contratar pessoas maduras. E olha, o erro de hoje, que é o último dessa série, ele é um erro tão comum e ele tem a ver com tantos aspectos da organização, inclusive com como a gente imagina quem é importante e quem não é. Sabe qual é o erro? Acho. É valorizar mais os cargos do que as pessoas. Quando nós vamos selecionar pessoas na perspectiva da troca, olhando para essas pessoas como parceiras e não como recursos, a gente começa a ter que rever e reorganizar a maneira como a gente convoca essas pessoas, mostra, faz a divulgação e convida as pessoas para participarem de processos seletivos, internos ou externos, e a maneira como a gente recebe essas pessoas e conduz os nossos critérios de avaliação. Esse olhar é importante em todos os setores, mas claro que naqueles setores da economia, onde a gente tem uma alta concentração de processos de recrutamento e seleção, isso é ainda mais crítico. Vamos pensar, por exemplo, o varejo. Eu vou sempre trazer o varejo, porque o varejo ele tem suas complexidades muito específicas, né? Porque o varejo tem, por natureza, altas rotatividades, especialmente nos cargos de base da pirâmide. Aí entra outro aspecto. Há uma tendência em algumas empresas, e eu vi isso muitas vezes, inclusive em grandes organizações, de concentrar recursos e tecnologias no recrutamento e seleção do topo da pirâmide, o que faz com que a base da pirâmide funcione de um jeito extremamente tradicional, como uma roda que de fato é uma linha de produção, enquanto o topo da pirâmide absorve tecnologias, usa ferramentas de assessment e permite um olhar mais humano para aquele indivíduo, porque há uma visão, nesse caso, de que no topo da pirâmide, né, das hierarquias das organizações, estão aqueles cargos que vão de fato levar a organização para frente. Se a gente começa a olhar a organização como um todo, a gente chega a uma conclusão. Quem está na base, e não é à toa que essa base é tão mais larga, move a organização tanto quanto. Os 3 níveis são importantes, tão importantes que em algumas organizações eles nem existem mais da forma como a gente imaginava, né? São as organizações cada vez mais horizontais. O que eu estou trazendo aqui é que quando eu trato o processo de recrutamento e seleção nesse olhar quebrado, que separa a base da pirâmide do restante e coloca processos altamente mecânicos na base, a gente fortalece uma rotatividade insana que faz com que alguns segmentos tenham rotatividade de quase 100% dos seus colaboradores em um ano. Significa, na prática, que um único setor vai trocar todos os seus colaboradores em 12 meses. Imagina, e vocês sabem disso se são do RH, a máquina que é necessária em termos de recursos e processos para fazer isso acontecer. É ineficaz. Então, além de olhar para as pessoas como seres humanos que não são só recursos, eu preciso também compreender que isso acontece em qualquer nível hierárquico da organização.